Fala, protagonistas! Aqui é Elton Deretti, tô com meu amigo. Sou o Thiago Savoldi, tudo bem? Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, hoje temos um dia emocionante. Hoje. Porque logo mais, querido, temos isso. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Olha Pra quem tá ouvindo o Ah. podcast no lançamento, daqui a pouquinho tem Palmeiras e Corinthians. Pra quem tá ouvindo, vai ouvir Não, depois. Eu sou palmeirense. Quem vai ver depois aí não pode É, fazer, mas Pedrão, hoje... Ah, é? Pedrão sabe. Tô bem aqui, mas quando eu perco na mesa eu ganho no jogo. E nós vamos fazer uma aposta, vamos postar depois no Instagram lá, hein? Vamos, Vamos, vai ser séria a aposta, porque eu tô confiante. então O vamos. Roger Guedes tá voando. Mas vamos lá, sejam bem-vindos mais um episódio. Esse promete porque é com quem conhece de podcast, gente. Então se preparem. Com quem estamos, meu É querido? isso aí, vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é curador de dados e pesquisador. Tá há 15 anos trabalhando no projeto que aproxima a tecnologia da cultura. Em 2018, criou a Clave Music Business Intelligence, que é um estudo de inteligência de dados que cria estratégia para impulsionar artistas emergentes, tipo a gente, Olha! e aproximar marcas do universo criativo de música, podcasts e inovação. É isso aí. É o marido da Ana Paula e o paizão da Pina. Também. Bem-vindo, Pedrão. Bem-vindo, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter aceito aí, num dia tão emocionante que nós estamos nervosos É aqui. E obrigado aí pela confiança. E tem um presentinho, né, quando Tem um chega. presentinho. A gente Eu começa sou aqui curioso. com um presentinho Olha pra lá. gente abrir, pra você ficar mais à vontade aí. De quem é esse presente, o Elton? Ô, Esse galera. presente, esse momento que o Pedro teve agora com o Que sorrisão, massa. é conhecido, gente, como o Momento Cara e Canecas, e era um dos nossos patrocinadores aqui do podcast, maravilhoso. com o grande Beto, que é nosso parceiro desde o primeiro podcast. O Beto é franqueado da Tudo Todes Cara e Canecas, e quem quiser presentear família, amigo, irmão, inimigo, os vizinhos, o pessoal da firma, com esse presente maravilhoso que o Pedrão tá apresentando aqui, contacta o Beto no 11 916 17 1900. Beto vai prestar o melhor atendimento, ele é um querido. E também nós temos agora o nosso Isso aí. novo patrocinador, que é a Fader Estratégias Internacionais. E para quem não conhece a Fader Estratégias Internacionais, eu vou apresentar. Para quem não conhece, a Fader é especialista em estratégias internacionais e prepara empresas para exportação e importação há mais de 25 anos. Então eles conhecem muito de internacionalização de marca, de fazer importação, de exportação. Então, quem quiser contatar e quem quiser começar ou a mexer com importação ou com exportação, procura a Sheila e o nosso querido Thiago Reitz lá no telefone 47 30 35 2400 ou vai lá no @Fader Internacional no Instagram e conversa com eles, tá bom? Vamos lá então, Pedrão. Bora. Seja lá. bem-vindo. Obrigado, E aí? pessoal. Eu tenho uma pergunta já de cara. Deixa eu só fazer um agradecimento, Faça. porque colocaram um pouquinho mais de cabelo do que eu tenho, então eu fico muito feliz com essa homenagem pra autoestima aqui. Você vê que o tema cabelo na caneca ele mexe, né? ele mexe. Tá muito branco, tá muito não sei o quê. É a primeira vez que tem um feedback assim de, olha, Obrigado, veio, obrigado. Deu um upgrade. Beto, valeu, ó. Valeu, Beto. Começamos bem. Mas vamos lá. Pedrão, eu tava lendo a tua história e achei muito curioso, né? Que você chegou um momento e disse, cara, eu não me encaixo aqui e eu vou empreender, eu vou descobrir o que eu quero, eu já sabia o que queria e foi pra guerra, efetivamente. Total. Cara, pode começar contando a tua história, mas esse momento a gente podia dividir muito, porque eu achei um momento muito legal que muita gente passa, né? De que ter que ter coragem pra encarar um desafio novo ou sair da zona do eu não tô feliz vou buscar minha felicidade de fato. Como é que foi tudo isso, cara? Poxa, é muito massa essa pergunta e foi desafiador mesmo, assim. Tem coisas, cara, na vida que é muito legal, porque eu acredito muito que as coisas acontecem com propósitos, assim. Eu tenho muita fé e eu acho que aconteceu muito isso. Eu tava numa fase, 6 meses de casado, começando família, começando uma casa. Tava num trabalho que eu sabia que ali não fazia mais sentido estar, assim. Tinha feito já 7 anos, eu falei, pô... Esse trabalho era CLT. Era uma agência que é um fluxo muito PJ, tá? Mas era um trabalho, assim, tinha uma carreira estruturada, um salário legal. Mas eu sacava que tinha alguns espaços, assim... Eu trabalhava num lugar que hora eu tava realizando um sonho, tava montando a exposição do Jimi Hendrix, exposição do Nirvana, fazendo show do Ben Harper, Norah Jones e tal. Eu tava feliz da vida,
Mas uma hora eu também chegava em casa esgotado, não tinha energia para os meus projetos. Tenho meus projetos artísticos, criativos. Os artistas que eu queria ajudar, porque eu acredito muito na cena emergente, midstream, enfim. Via que eles não tinham oportunidades. Então, contextualizando um pouco, trabalhava já com uma agência que trabalhava com criatividade, live marketing e tal. Como eu disse, era um trabalho dos sonhos, mas eu não vi. O que eu queria ver acontecendo, o que eu achava que precisava acontecer, lá eu percebi que não ia acontecer. Mas eu tava nessa fase, acabado de casar e tudo mais. Não era o momento de arriscar, mas eu começava a trabalhar e escapava umas coisas assim, ai meu Deus, tem que sair daqui. E, sério, escapava essas palavras, assim. Enfim, cara, acabou que foi uma situação de transição meio que empurrada, que rolou. E aí eu tive aquele tempo, eu saí da empresa, tive a coragem, acabou o ciclo, cortou o cordão umbilical. Você tomou essa decisão, assim, de tipo, cara, beleza. Exatamente. Esses momentos onde você falava assim, ó, não dá mais, eu preciso sair daqui, eles ficaram maiores do que o tempo Exatamente. que você estava se realizando. E aí rolou essa ruptura, tinha lá por mais que não seja CLT mesmo, mas tive um acordo. Tinha uma estabilidade. Uma rescisão ali. Estabilidade. Tive um acordinho ali de rescisão. Ficamos um tempo ali, daí eu tinha aquela... E aí, aconteceu uma coisa muito louca. Quando eu saí de lá, rolou uma proposta da Som Livre. E daí eu já trabalhava para ser gerente de marketing da Som Livre. Cuidar com o trabalho com os artistas. Eu falei, pô, tá mais pra onde eu quero ir. Trabalhar mais com tecnologia. Tinha acabado de voltar de uma edição do South by Southwest. Eu já nessa agência eu usava muito inteligência de dados para defender os projetos dos artistas. E aí, uma semana depois, rolou essa entrevista na Som Livre. Fiquei 3 meses ali cozinhando, indo lá, fui pro Rio de Janeiro. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, fazer a entrevista final, já falaram, ó, sua mesa vai ser essa, seu estacionamento vai ser esse. Não, eu tava voltando e tava meio assim, com aquele coraçãozinho assim, falando, chupa, agência. Tô indo pro lugar pra ganhar o dobro, pra trabalhar numa empresa Grupo Globo, CLT. Beleza, quando voltei... tava indo pro Rio, meu amigo que morava na Barra, onde fica a Som Livre, tava deixando o apartamento dele, vindo pra São Paulo, tudo perfeito, assim, olha tudo escrito. Aconteceu. Daí quando eu cheguei lá, assim, com aquele orgulhinho no coração, eles cancelaram essa vaga e fecharam o processo. E eu tinha feito 3 seleções, era com a decisão final. E aí eu percebi uma coisa que eu tinha que tratar meu coraçãozinho ali, que tinha uma parada do ego ali. Sabe, a gente fala muito, e eu acho que a galera que ouve aqui o podcast, a gente fala muito não define, o que você faz não te define. Eu que não sei o que. Cara, pra eu tratar isso em mim, porque define pra caramba. Define. A gente se esconde muito no que a gente faz. Daí eu fiquei naquele tempo, cara. Opa, mas como eu me apresento pras pessoas? Sou o Pedro que o quê? Sou o Pedro... Porque eu não faço mais o meu trabalho, eu não tenho mais aqueles adornos no meu trabalho. Mas, cara, foi essa situação que me deu espaço pra fazer aquilo que eu acreditava. Eu nunca mexi em um empreendedor, nunca tive esse ímpeto. Meu pai sempre falava, pô, você vai assumir um cargo de liderança na empresa, você tem um perfil pra isso? Eu falei, pai, não quero. Eu quero sempre ser o vice, eu quero ficar o mais bastidor, o coadjuvante. Mas, cara, rolou essa transição na carreira e eu via uma oportunidade. Eu nem sabia que via. E uma coisa muito legal, eu tinha me preparado sem querer pra essa oportunidade. Assim. Então, eu trabalhava com cultura, entretenimento. Mas do nada eu falei, cara, eu vou fazer uma pós em ADM. Mas por que uma pós em ADM? Eu falei, cara, pra dar uma robustez no currículo, pra dar um corpo. Pô, fiz uma pós em ADM, achei generalista demais, mas hoje, como empreendedor de uma empresa, vejo que me deu bagagem. Sim. Fiz um curso de inteligência competitiva na SPM uma vez, porque eu gosto de estudar tendência e tudo mais. Nem sabia que um dia ia trabalhar com inteligência de dados e a movimentação tendência. Então, foi muito legal que aí eu deixo uma parada. Eu acho que estar constantemente estudando... Fundamental. Foi muito importante para eu chegar onde... A gente fala assim, né, Pedro? Para quem tá ouvindo todos os episódios, talvez fique até repetitivo, mas é porque a gente precisa... O óbvio, às vezes, ele precisa ser dito e repetido. Fazer o que ama... se você não sabe todas as possibilidades, não experimenta, não estuda, vou estudar uma coisa nova, vou fazer uma MBA aleatória, vou fazer um curso sobre algo que eu acho legal. Cara, você vai juntando e o seu leque de possibilidades para fazer aquilo que você ama, aquilo que você acredita, ele começa a aumentar. Fica mais fácil fazer o que você ama quando você conhece muita coisa.
E, cara, foi fundamental estudar. Inclusive, nessa transição, quando deu esse não da Som Livre, eu falei, eu preciso estudar. Daí eu comecei um curso de inteligência de dados e comecei um curso de music business, nessas plataformas maravilhosas, Coursera, EDX e tal. Legal. Falei, cara, vou começar porque eu precisava abrir meus horizontes, assim. E conversar com pessoas chaves, assim. Eu comecei a conversar com um cara, amigo meu, que ajudava projetos de startup. Daí ele falou, cara, que legal, porque muitas vezes essas pessoas trabalhar com paixão e tudo mais, são pessoas criativas e tal. Mas não tem, às vezes é difícil ter aquela objetividade e o pragmatismo, né? Então esse meu amigo chegou e falou assim, Pedro, um mês, estuda esse projeto, destrincha ele, esquece de escrever música, de fazer essas coisas, sabe? Só pensa nesse projeto. Daí foi, cara, eu fiquei um mês só fazendo. É viável ou não? Ele responde pra você mesmo, é viável ou não é? E foi aí que a Clave começou a se desenvolver. Quando eu comecei a exercitar isso e tudo mais, e aí eu tive essa parada. Eu falei, cara, eu tô sonhando com uma porta ser aberta no mercado da música e tal. Enquanto eu não abrir essa porta, eu vou construir minha porta. E a Clave nasceu assim. E foi até os forte, 42, né? foi até os 45 do segundo tempo, fazendo jus aqui o Esporte Clube. Porque assim, foi no último mês que minhas reservas estavam ali no limite. Eu me lembro que eu tava indo pra reunião, pra um cliente, apresentar o projeto. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Vou voltar amanhã pra aquela agência que fez uma proposta lá, que não tinha nada a ver mais. Mas eu falei, não, vou lá. Cara, fui lá, apresentei o projeto, que era um projeto de music branding, usando inteligência de dados, criando várias estratégias da marca se conectar com a música. E era uma empresa de tecnologia. Apresentei lá na reunião pro CTO, pro CEO e pra VP ali. O CTO, gente, chorou quando viu o projeto. Tá brincando. Sério. Foi muito louco. E daí eu senti que era... Era isso aí mesmo. Foi massa, cara. Foi bonito, assim. Porque a gente criou várias coisas, dentre elas a gente escreveu uma música pra marca. Eu cheguei lá com a música pronta, gravada e... Aí você foi lá no íntimo, né? Cara, e assim, eu nem queria muito focar na música. Eu mostrei... Não, tem esse artista aqui, gringo, que escreve a música, escreve a temática sobre o universo de vocês. Tá pronta, vamos licenciar. Eu falei, esse novo artista também tá lançando essa música, vamos licenciar. Eu falei, mas também a gente escreveu essa música. Dentre outras estratégias, né? Mas foi isso, quando tocou a música, os caras choraram, daí eu queria seguir a apresentação, não, volta pra música. Bota de novo. E, cara, foi um projeto que deu o kickoff pra Clave existir. A gente começou o primeiro ano bem rodando, 2018, naquele vai e vem. Mas, cara, desde março de 2018, inclusive o episódio vai sair bem pertinho da Clave fazer 5 anos. Aí, desde março de 2018, eu e os meus sócios, a gente trabalha da Clave 100%, vive da Clave e a gente conseguiu, assim, mas é meio que a gente sabe que é meio que um milagre mesmo, assim, porque, tipo, a gente se sustenta, a Clave, a gente teve conversas com investidores, mas a gente nunca teve os aportes, a gente começou rodando mesmo. Então hoje a gente tá até se preparando para o momento de abrir, mas com outra cabeça, com outra parada, assim. Então, a gente não depende disso. Isso é muito legal. Só vai entrar porque se fizer sentido mesmo. Sem o desespero e pra manter a essência, cara. Cara, minha cabeça tá voando aqui. Exato. Fica até mexendo na cadeira. Mas o primeiro ponto principal é assim, cara. Você fala que teve esse momento, né? Esse ápice, esse start que trouxe vocês até ali. Cara, mas nesses minutos que a gente tá conversando aqui, foi uma preparação que às vezes as pessoas negligenciam e falam, cara, eu trabalhei com música a vida inteira, mas peraí, deixa eu fazer um curso de inteligência, eu tenho que olhar para matemática, eu tenho que entender o projeto, eu vou fazer um curso de administração, de repente você se prepara e tem sorte. Que a galera fala assim, nossa, a sorte que o Pedro deu, né? Isso. Nossa, ele foi lá, fez a música. Cara, e todo o eu resto... achei animal, assim, eu abri minha própria porta. Cara, isso é forte, velho. É forte, porque tem muita gente que quer fazer esse movimento, mas esquece que tem que abrir a própria porta. E aí, seja você ser empreendedor, seja fazer a sua carreira, você tem que abrir várias portas. A gente fala muito aqui que carreira, empreendedorismo não é de elevador, você vai no degrau. É escadaria. Né? E nessa escadaria a gente até pode incluir, tem porta pra abrir também, cara. Porque não é uma escadaria livre de acesso. Vai chegar um momento que não tem o degrau. Cara, achei lá e forte demais abrir a porta. E outra, cara, resiliência, né? E confiar no sonho, no teu objetivo. Porque, tudo bem, eu entendo e é natural. Pô, chegou na hora de ir lá, na última reunião, meu último mês de reserva, cara, se não foi, Mas foi.
E às vezes, se tivesse sido Legal. no primeiro mês, talvez não teria sido tão bom. E você não estaria tão preparado, entendeu? Acho que as coisas vão acontecendo. Mas eu volto para esse ponto, assim, que no primeiro mês Não. talvez o Pedrão não tivesse preparado É isso que eu tô dizendo. para esse momento. Ele não teria feito os cursos XPTO, administração e tal, e Foi talvez dando ia a empreender e robustez pro quebrar. projeto. Porque Porra. você falou, né? Você teve a música, mas dentre várias estratégias. Sim. Você apresentou um pacotão. Isso. E, cara, eu acho que vocês estão falando de uma parada... É legal ouvir a perspectiva de vocês também, porque... É muito real isso aí, cara. Eu acho que uma das coisas mais importantes foi eu ter quebrado a cara também e não ter ido pra som livre, assim, sabe? Também. Porque tem que tratar, eu tenho que estar pronto, assim. Uma coisa que eu percebi também nesse período, e foi isso, cara. Foi um período muito desafiador pra família, pra mim. Claro, não é fácil não. Eu me lembro que eu tinha uma amiga psicóloga, eu conversava muito com ela e ela falou, cara, primeiro, cuida do seu corpo, porque vai precisar. E ela falou assim, se exercita. E eu percebi coisas... Mas é isso, cara. Você falou da resiliência, assim. Uma vez eu me lembro que eu vi um vídeo que falava que a capacidade de liderar estava com a capacidade de lidar com a dor. Eu achei uma coisa até nada a ver, depois eu fui entender que tem tudo a ver. Cara, mano, empreender é estresse, é uma parada assim, você tem que estar com o corpo acompanhando o quanto que puxa essa energia mental também, assim, coisa da alma, do espírito, seja como for a crença de cada um. Pra mim, essas paradas foram essenciais para eu enfrentar tudo isso que eu tenho enfrentado. E até hoje, né, talvez cara? você estaria na Som Livre, ou muito feliz, ok, mas provavelmente com esse ímpeto todo, você tá falando com uma vibração, uma paixão, talvez você não teria essa paixão. Eu me lembro que eu pensei assim, falei que será que essa porta vai ser mais uma empresa, mais 7 anos, que eu fico ali no lugar, não é isso. Então, e uma coisa, né, a gente fala de estabilidade, né, estabilidade é uma coisa, eu acho que é muito idealizada, porque não existe. Não existe. Até mesmo no pra trabalho. ninguém, não Quando você tá no existe. trabalho, pô, hoje a gente tá vivendo um período dificílimo, de vários layoffs, empresas incríveis, tá todo mundo pensando, amanhã eu vou estar aqui? Exato. Então é a mesma coisa que o empreendedor pensa todo dia. Pra mim, você cria a sua estabilidade. Você pode tomar tombo, o mercado muda, às vezes existe uma questão de corte que ninguém pensou em nada, pode ser. Mas também, cara, se você tá fazendo um bom trabalho, você se recoloca mais rápido. Normalmente, tem exceções? Tem, mas normalmente é isso. E estabilidade no mundo do corporativo, cara, da onde? Pisou no calo errado, irmão, a casa cai. Exato. Como pro empreendedor também. Então, assim, são coisas que a gente tem que tirar um pouco. Concordo contigo, às vezes é muita espuma, como a gente ouviu no episódio aqui. É muito bonito, mas, cara, estabilidade é você continuar evoluindo sempre, você estudar sempre. Boa. Você falou um negócio que a gente também falou no outro episódio que faz muito sentido, fazer conexão. Sabe? Conversar com as pessoas, procurar pessoas, Procurar se relacionar, procurar ajuda, dizer, cara, pra onde eu vou, mentores. Total. Isso é muito importante, cara. E o cara, essa pessoa que falou, ó, pega isso aqui, estuda, me diz. Esse cara, porra, foi genial na sua Marcelo vida. Danelli, um abraço pra você. Não, ele merece mesmo. Não é, porque assim, se ele ninguém te fizesse isso, talvez não estaria aqui. Né? Não estaria mesmo. Então, são coisas que a gente tem que valorizar. E você falou de uma passagem da Som Livre, eu lembro uma vez que eu fui pra uma entrevista, cara. E, modéstia à parte, eu sempre vou bem na entrevista, porque eu falo pra caralho. Então, entrevista você fala. Desenrola, chega uma vai hora embora. do outro lado, ele diz assim, não aguento mais, não sei nem o que tá falando, mas tá bom, beleza. Fechou. E, cara, eu fui mal pra cacete na entrevista. Eu fui mal, acho que eu fui muito mal, assim. Sabe quando a pessoa começa a te perguntar, era pra um negócio, começou a perguntar de outro negócio, eu não tava preparado ainda. Eu me enrolei todo, foi ruim. E eu saí de lá e falei, cara, que frustrante, velho. Sabe quando você tava afim do negócio? Aí cheguei em casa bodeado, a pessoa falou, relaxa, porque talvez não era esse momento. Talvez não é que você foi mal, talvez você não tá preparado pra isso, talvez não seja. Cara, 2 meses depois a empresa começou a cortar um monte de gente. É isso. Tio do céu, se eu tivesse ido, eu tava na rua aquela hora. Mas, Porque sempre morre o primeiro que tá mais novo ali, né? Sempre assim. mas a gente tá falando sobre essa questão da preparação, né? Talvez você não estava preparado para aquilo. Você foi preparado para uma coisa, o leque era muito maior, você não tinha essa visão do todo. Sim. E para empreender, né, Pedro, para começar um negócio, cara, se prepara, vai, faz. O Pedro tem falado muito, assim, a gente tá aqui ao vivo, né, dá para ver essa questão. Tem uma coisa aqui dentro que é a questão do propósito, cara, se eu entendo que eu preciso fazer uma coisa, que é o que a gente fala do protagonismo, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito. E naquele momento precisava estudar um negócio que você não conhecia, precisava parar tudo que você estava fazendo, precisava cuidar do seu corpo, tinha coisas que precisavam ser feitas. A gente só vai conseguir fazer um negócio grande
A hora que a gente entender que a gente precisa fazer e que a gente precisa assumir esse protagonismo. E tem outro ponto. Precisam ser feitas sem a garantia do que vem. Exato. É. Precisa ser Precisam ser feitas pra você ter um propósito. Esse propósito pode chegar no mês certo, como foi o seu, É. pode chegar no próximo ano, pode chegar um pouco mais cedo, mas precisa fazer sem a garantia do que vem, porque a vida é essa, não? Total. E uma coisa que eu acho que é bem interessante é que, assim, veio, mas é isso, até hoje a gente... Também não veio, deu tudo certo daí pra frente, teve percalços. Eu acho né? que uma das coisas, e aí eu acho que é normal falar da clave, assim, porque uma das coisas que abriram portas pra nós, assim, porque eu falei que isso foi extraordinário até agora, porque eu acho que é não a meu case, mas assim, eu acho que, sei lá, a gente experimentou algo muito, muito bonito, assim, sabe? E a cada ano a gente percebe, assim, sabe? Mas eu acho que uma das coisas essenciais na gente era... A gente nunca se apresentou como, venha conhecer as respostas certas para... A gente Fiz sempre... até uma voz, viu? Exatamente. Fiz até uma voz, né? A gente chegou com as perguntas. A gente tinha boas perguntas. Sensacional. E é isso. Cara, as nossas perguntas eram: como que a gente pode dar visibilidade para artistas emergentes, pequenos artistas, porque eles não têm. As empresas que fazem projetos procuram agência, a agência não sabe do mercado da música, vai quem tá na rádio, vai quem tá na TV, vai quem tá no top 10 do Spotify, e a gente quer apresentar outros artistas. Então, como que a gente pode apresentar esses artistas? Como que a gente pode usar a inteligência de dados e ajudar marcas também a gastarem menos e melhor? Eram essas perguntas que a gente tinha. E a gente foi vasculhando. Começamos a Clave, eu, o Ale, que era o diretor criativo, que trabalhava comigo desde a época de agência. Depois a gente conectou com o Caio, que é o nosso cientista de dados, e era meu amigo de infância, que, sei lá, trabalhava com petroquímica. Tudo a ver. Bizarro. Tudo conectado ali. Depois ele começou a trabalhar com ciência de dados e voltou para São Paulo e a gente se conectou. Mas aí a gente começou. E aí a gente começou a mexer, fazer as perguntas. Daí o Spotify soltava um estudo. Como prevíamos, sertanejo e funk... foram os gêneros mais escutados pelo brasileiro. Eu falei, mas cara, precisava o Spotify prever? Minha sobrinha de 4 anos sabia isso. Mas o porquê? Por que as pessoas ouvem isso? E a gente começou a ter essas perguntas. E a gente começou a buscar. Tanto que daí uma das primeiras coisas que a gente criou na Clave é um mapeamento sensorial com os APIs do Spotify, que a gente conseguia saber o que as pessoas sentem ouvindo determinados estilos de música e artistas. O que as pessoas sentem? E a gente começou a levar isso para as marcas. Nem eu. Foi isso que abriu uma porta no Itaú, por exemplo, que daí virou um super cliente da Clave. Mas, cara, era um projeto nanico, uma playlist para um evento. Mas que a gente levou esse mapa sensorial. Daí o pessoal que estava fazendo Rock in Rio ouviu, falou, peraí, a gente vai fazer Rock in Rio, tá tudo fechado, mas deixa eu ouvir o que vocês têm para fazer. Daí a gente fez uma série de warm-up do Rock in Rio. Depois a gente entrou e aí foi abrindo outras portas. Mas a gente começou com esse mapa sensorial. Porque não quero saber quantos seguidores os artistas têm, eu quero saber o que esse artista vai provocar na pessoa que tá escutando. Fantástico, e a gente chegou isso pra marca, bateu. E é um desafio, porque a nossa abordagem com as marcas é meio desconstrutiva também. A gente sabe que não é pra todo mundo, não é todo mundo que entende, e a gente foi amadurecendo muito o nosso... Hoje eu falo da curadoria de dados. Em 2018 eu falava da inteligência de dados, de usar dados na música. Hoje eu falo de curar dados e com inteligência traçar esses projetos, né? Eu tô com uma dúvida aqui. Em 2018, o mercado da música, ele já estava preparado para essa abordagem? Então, porque você falou dos negócios, eu falei, cara, eu jamais imaginaria isso na minha vida. Tô pensando a gente rever a vinheta, ver se elas têm um impacto sensorial, irmão. Chegando lá. Jamais. O mercado estava preparado ou não? Não é que não estava preparado. Em 2018, que parece que foi ontem, eu falava, a gente usa dados para fazer projetos musicais. Uau, que incrível, mas como? Hoje, 2023, todo mundo usa dados para tudo. Sim. Hoje, todo mundo hoje é trivial. Mas agora, qual que é o desafio de hoje? Hoje é a curadoria e interpretação de dados. Você sabe ler dados? Você sabe interpretar? Ou é isso? Como é que a gente faz esse mapa? A gente pega APIs do Spotify. Cara, são dados abertos, a gente pega dados abertos. Hoje, eu me lembro que das primeiras aulinhas que eu fiz de inteligência de dados e tudo mais, ciência de dados, era isso. O analista, o cientista de dados, está entre o matemático e o artista. Você tem que ter criatividade para ver dados. Tem que ter exatas e as humanas ali. O Roy Sasson, que é um dos fundadores do Waze, ele deu uma palestra lá em Nova York que a gente assistiu. Ele falou que uma pessoa sem dados é apenas só mais uma pessoa com opinião. Uau. E uma pessoa sem opinião é só mais uma pessoa com dados.
Ou seja, É os isso. dados e a opinião. Os dados e a experiência, o mercado, o entendimento. E aí, no meio, você junta os dois e aí Exato. você E aí, acha o caminho aflora. certo. É isso. Genial, cara. Porque hoje a gente. O que a gente tem no mercado hoje? Um monte de pessoa, um monte de empresas de inteligência de dados que dão uns reports em Excel, manda aqui, olha aqui. Meu amigo, não sabe ler aquilo lá. Total. Então, ou esse lado O meio dado assim. não vira informação, né? Exatamente. É. Então a gente tá nesse meio campo traduzindo isso no mercado Mas da lá em música. 2018 a galera não tava pronta, totalmente Não tava. pronta, vai. Até pra receber a abordagem. Eu pergunto isso porque, cara, se o mercado não tá adaptado, é mais difícil você entrar. É, Pô, pra uns você fez chorar, legal, mas teve uma coisa que total. de sensorial, Fui malhado pá. numa. Sai daí, meu Fui querido. apresentar uma vez a Clave pra uma agência gigantesca ali, todos os clientes das maiores marcas. Fui malhado, saí de lá, nossa, surrado. É aí que eu queria chegar, porque, galera, parece que o cara hoje aqui é dono do mundo, e ele é fodástico no que ele faz, mas foi duro, porque Foi duro, o primeiro e é. cliente, É o que eu cara tinha que chorou e implementar abraçou a ele e cultura falou, ali, né? é você, irmão, que eu quero, mas o segundo não é assim, não é porque você ganha a primeira que você vai ganhar Ganha todas. E é assim que a vida é, cara, você tem que ter, aí você vai ser malhado, e também não é pra ser malhado e se afundar. Teve um parceiro que veio aqui, um convidado, que falou assim, cara, eu quebrei e, cara, eu só não me permiti entrar no luto, eu fui pra guerra. Boa. Entendeu? Então, assim, cara, foi no segundo cliente deu ruim, não é porque tá tudo joga fora, não. Aprende com aquilo, vê onde que, pô, porque se foi ruim, às vezes também você não abordou bem, ou se não conectou com o cara, não sei. Aprende com aquilo, melhora pro terceiro você ganhar. E assim você vai. Você ganha 2, perde 1, ganha 3, perde 1, e aí você vai Total. ganhando mais. Né? Exatamente. A gente foi super malhado e foi muito bom. Eu falei dessa questão da Clave ter as perguntas e a gente continua, a gente foi pivotando muitas vezes os modelos e a abordagem. A gente entrou em podcast por estudar tendência de dados, inteligência de dados. Daí a gente falou, cara, vai estourar essa bolha. Mas aí que a gente falou, vamos montar o estúdio? Não. Legal quem faz isso. Não, a gente falou, cara, vamos estudar metodologia e linguagem. Então a gente começou a estudar metodologia e linguagem. A gente chegou, então a gente estava pronto, a gente tinha método, então a gente nunca se apresentou como uma empresa de produtora de podcast. A gente é uma empresa de inteligência de dados que faz podcast. Então a gente traz os dados como inteligência. A gente conseguiu entrar nas marcas assim. A gente sobreviveu pandemia por estar preparado nessa estratégia. Foi muito legal. Então, pô, na pandemia, quando bateu a pandemia, então, sobre os ciclos, né? Eu falei, cara, todo mundo vai cancelar todos os contratos. Cara, depois a gente... contrário, né? Depois a gente tava lá fazendo podcast pra caramba, levando a artista pra se apresentar no metaverso em 2020. Não agora, não quando... Não no hype, não, né? não com o Zuckerberg. Zuck, né? né? Não, era quando nem se falava que era metaverso. Tava levando os artistas, os avatares, criando avatar pra ir pra game, assim, se apresentar pra... Maneiro. Um artista independente se apresentar em 3 dias pra 400 mil pessoas do mundo inteiro e... Enfim, e a gente era a Clave, a agência pequenininha. E foi muito legal, assim, mas o frio na barriga, a dúvida se você tá fazendo certo, assim... Deve ser até hoje, né? Totalmente. Até hoje. Hoje, inclusive, acordei o dia com um cliente falando que ia mudar uma estratégia. Falei, meu Deus. Mas eu fechei o dia chegando 2 projetos fechando novos. Essa gangorra. Essa assim. gangorra. Você falou um negócio, cara, que a gente fala muito, a gente falou, né? Você tem uma ideia, você tem um sonho, procura pessoas, conversa com mentores, amigos, pai, irmão. Mas eu acho que você botou um ponto que é legal, assim. Procura pessoas que saibam fazer as perguntas. Que pessoa pra dizer validar ou desvalidar... Pra criar tá a resposta cheio. tem um monte, assim. eu A quero resposta fazer um pronta tem um protagonismo, monte. um podcast. Pra quê? Tem um monte. Ou, vai lá, já ser uma tem. sucessão. Não é isso. Boa. São as perguntas certas. Então, e não é que é simples, não é que você tem catálogo, não, esse faz a pergunta, não. Mas vai conhecendo... E se você falar com um fulano e ele te falar, não, essa notícia é ruim, ou esse modelo é ruim, esse negócio é ruim, não se assume que aquilo é verdade. Se ele não te perguntou nada, só afirmou sem dados, sem opinião, Total. não vale. Vai em quem faz pergunta. Ou você prepara as perguntas para tentar achar as respostas. Mas às vezes a gente não tem, porque a gente só quer... Sim. Hoje eu tava falando com um amigo nosso, aliás, nós vamos conversar sobre isso depois, e um mentor meu. E, cara, a gente começou a discutir ali, a gente deu uma ideia, ele falou, cara, essa ideia é uma faz sem virar fogo. Essa ideia vai funcionar, e se não funcionar também, foda-se, vai pra frente. Eu falei, cara, me deu umas 3 perguntas, eu falei, já botou 3 negócios na minha cabeça, eu falei, é isso, cara, vamos fazer esse negócio, já é outro business que vamos fazer, depois a gente conversa aqui. Boa. Então, cara, você tem que achar as pessoas que fazem as perguntas pra te provocar. Não quem vai te botar muito pra cima, porque também, de Exatamente. repente, tu não vai ver as coisas, e nem muito pra baixo, porque tem um monte de âncora também no caminho, né? Tá bom.
Pedrão, só uma coisa que eu quero voltar mais lúdica, eu acho que cara, a gente ficaria horas aqui falando dessa parte de A gente vai dados. ter que marcar de novo. Filho. Vai precisar. Mas tem uma passagem no livro que eu sei que você conhece, que tinha uma galera, e essa é uma história real, a galera tava no meio do deserto, caos, ninguém sabia o que fazer, e um cara falou assim, chama o arpista pra tocar uma música. E você falou sobre o sentimento que uma música aflora Sim. nas pessoas. Como é trabalhar com isso, assim, Cara, a música, ela mexe com o sentido das pessoas. Total. E essa é uma das perguntas que a gente gosta de fazer. O que que as pessoas... Por isso que a gente foi pro sensorial. O que que as pessoas sentem ouvindo a música? Por que que elas buscam isso? E a gente vive numa época que a música ela não tem mais gênero, né? Ninguém mais procura hoje. Eu quero ver uma música de pop rock. Eu quero ver a playlist samba. É a playlist indo para o trabalho. É a playlist voltando do trabalho. Começando o relacionamento, terminando o relacionamento. São os moods, né? São as atmosferas. É o sentimento. Hoje é isso. Hoje as playlists Voltando são de pro trabalho numa sexta depois do caos. Tudo isso, exatamente. Bota o podcast do Protagonismo Esporte Clube que vai ser gostoso. E Causa aí... acaba. Mas é isso. E a música tem esse poder de transformar atmosferas. E o brasileiro é o povo que mais ouve música no mundo. A média do brasileiro é 5 horas por dia, sendo que a média global é de 2 a 3. Jura? Olha 3 horas isso, por isso é dia. novo, hein? Não Legal. sabia não. E a música hoje é esse campo de guerra. O campo de força, na verdade. Você bota... Você tá lá no meio de um ambiente horrível, você bota a tua playlist, ela te leva pra aquele lugar. A música tem esse poder mesmo, pra mim, cara. isso, pra mim isso funciona de uma maneira sobrenatural. E é isso, cara. Então por isso que é muito forte. E o podcast tem esse poder hoje também. A gente é companhia das pessoas. É muito louco, né? Você é companhia. A Nielsen soltou um estudo que o poder da mensagem do áudio falando exclusivamente de comunicação de marca, é 4,4 vezes mais eficiente que qualquer outra mídia digital. Uau. Por que é isso, cara? Você tá com o teu ouvido aberto aqui, focado no que eu tô falando agora. Quando você tá ouvindo uma música, provavelmente você tá fazendo uma atividade mais importante. Então você tá trabalhando, você tá ouvindo música. Cozinhando e tal, não sei o quê. A música, na verdade, a música ela é background de uma atividade principal. Já o podcast, você ouve o áudio, a mensagem, ouve fazendo uma atividade operacional. O teu foco tá na mensagem e a atividade é operacional. Tô dirigindo, tô andando, na tá academia. E na música é o inverso. Talvez. Você não vai ler um livro ouvindo um podcast. Você pode ler um livro ouvindo música. Você pode trabalhar num relatório importante ouvindo música. Trabalhar numa coisa importante ouvindo podcast é meio confuso. Você pode fazer uma coisa mais operacional. Boa. Então boa. isso. O poder que tem do áudio entrando, a mensagem entrando nas pessoas. E esse lance da música é isso, cara. Eu acredito que a gente transforma a vida de pessoas com as músicas. Elas impactam, elas formam, elas influenciam. E é por isso que ela é um super aliado pra gente quando a gente fala de marca e tudo mais. E também digo mais, não só pra isso, pro artista, cara. O poder que você tem de transformar a vida de uma pessoa, de ser companhia, de ser a trilha sonora da vida da pessoa. Isso é muito louco. Isso é muito forte, né? Cara, o tempo vai passar, tá desesperante isso, desesperador isso aqui. Mas pra gente ir pro fim, mas você tá falando um negócio que eu relacionei com ontem uma francada me falou. Assim, nossa, eu tô ouvindo o podcast de vocês porque é tão divertido. Eu tô tão estressado ultimamente. Eu ouço e eu alivio. Eu falei, Legal, né? que legal, Legal. cara. Feedback gratuito, assim. Pedrão, temos que ir pro fim, porque tá apertado, mas vai ter que voltar, amigo. Desculpa, hoje ficou Não, apertado, tá mas você vai ter que voltar, não tem jeito, porque tem muita história boa. No final, a gente sempre faz uma pergunta sobre o momento do esporte, pra tracionar também com o nosso mote aqui do Esporte Clube. Eu tô Eu ansioso vou por me essa arrepender resposta. de perguntar. Devia ter cancelado o tempo, porque é palmeirense, né? Complicado. Mas, seja no futebol ou não também, qual foi o momento esportivo que você tem na memória pra gente fechar o nosso bate-papo? Nossa, que pergunta difícil, cara. Tenho tantas. Olha, eu vou em tantos lugares, na minha infância, né? Eu era apaixonado por futebol desde moleque. Tive que até dar uma segurada. Meu pai falou, na época que eu comecei a chorar pro futebol, meu pai falou, segura aí. Meu pai é corintiano Palmeirense roxo, é assim. inclusive. Palmeirense é assim, chora muito. Pai pelo corintiano. futebol. Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Não, nem sempre dá certo. Ah, cara, mas eu sei que a gente tem muitas glórias, né? Pô, Copa do Mundo, jogos, foi uma delícia.
Mas, cara, eu vou lembrar, eu vou ter que ser... O nosso passado, o nosso futuro, o nosso presente é tão gostoso, né? Eu nunca vivi um tempo tão gostoso. Eu falo isso, não precisa voltar muito no tempo, Não, cara, cara. tá fácil. Eu acho que eu vou colocar o Palmeiras e Santos, Libertadores. Cara, eu acho que... Nossa, que alegria gostosa, aquele Breno gol lá. Lopes, né? Sentimento. Breno Breno Lopes Lopes, aqui. cruzamento do Rony. Eu falei do mesmo momento. Com assistência do Cuca. Que atrapalhou ali. Legal. Podia até falar um pouquinho mais recente ainda, falar do Al Real ganhando do Flamengo também, foi muito Pô, essa gostoso. foi a melhor de todas, né? Eu concordo. Essa Mas foi boa. mas tô brincando, mas cara, eu acho que a gente como palmeirense vive A fase tá boa. cara, e aí Tá falando, tranquilo. voltando pro protagonismo, esporte, liderança e tal. Eu sou muito fã do Abel, assim. Eu acho que e não é puxar saco do Palmeiras, não. Mano, eu acho que ele tá trazendo uma mentalidade de profissionalismo, de planejamento pro projeto ali, cara. E eu acho maravilhoso. Então, E dados também. E dados. Decisões baseadas. Temos que cortar porque tá ficando complicado. Eu só vou dizer um negócio. Boa sorte hoje. Você vai Pra precisar. nós. Porque lá Vai na nem- arena, ó. irmão. Lá na arena vai pegar, bicho. Tive uma ideia aqui. difícil. A aposta é a seguinte, ó. O time que perder, a gente doa a cesta básica para uma instituição. O número de cestas básicas aí é... Cada gol que o seu time fizer, que o time vencedor fizer, são 2 cestas básicas que a gente doa. Beleza, cada gol que o meu time fizer, você vai doar 2 Quem cestas básicas. perder, 2 Bom. cestas básicas para cada gol do Se vencedor. empatar o número de gols, os dois A doam. gente doa. Tá, mas Fechou? tem que botar uma pimenta nessa Depois a história gente aí. faz lá no Instagram. Vai ter que botar uma pimenta nessa história. Fechou? Quem o perdedor vai ter que cantar um trecho do hino do inimigo. Fechou. Fechou. Obrigado, Gente, Pedrão. Pedrão, Vai valeu, voltar, cara, hein? parabéns, Obrigado a você. velho. Vai voltar, Genial. E dá pra ver Tamo a paixão que você tem pelo negócio, cara. Muito legal. Vamos marcar pra voltar. Tem mais uma hora pra gente falar Pô, uma fácil delícia. aqui. Obrigado mesmo pelo apoio, pela confiança, né, cara? Pros jovens começando aqui. Exato. Imagina. E quem tá assistindo, né, que pode nos ver e nos ouvir, Tiagão? Cara, a gente tá no YouTube, então vai lá, curte, compartilha, ativa a notificação, manda pra todo mundo. Estamos no Spotify, estamos no Deezer também. A gente vai descobrir que o Pedro tem que estar em outro lugar Vamos agora. descobrir daqui a pouco, vamos estar também, se tiver vontade. Procura a gente no Instagram e no TikTok, Protagonismo Esporte Clube. Em qualquer uma dessas, você vai encontrar a gente lá. Isso aí, galera. Obrigado. Foi demais estar com vocês. Quem tá ouvindo aí, obrigado. Quem tá nos vendo, valeu. E um abraço. Abraço. E vai, Corinthians. Tchau. Valeu.